professores e professores coordenadores a nossa ATPC de Linguagens e Códigos. Eu espero que a formação seja muito proveitosa. Tenho certeza que foi preparado com muito carinho para vocês. O tema de hoje será Pedagogia da Presença. Os objetivos são compreender as principais características da pedagogia da presença, refletir sobre os benefícios de práticas pedagógicas alicerçadas na pedagogia da presença e oportunizar momentos de autoavaliação a respeito do olhar para si, a fim de valorizar o eu sou, como uma prática fundamental para o fortalecimento do pilar aprender a ser, contrapondo ao entendimento de que o que eu tenho ou o que eu faço seja o mais importante. Nas atividades de hoje nós teremos... A atividade 1 é a abertura da TPC e também a apresentação de objetivos e atividades da pauta que a gente está fazendo agora. A atividade 2, a sensibilização e levantamento de conhecimentos prévios. Atividade 3 vem agora em resposta a um formulário de avaliação que vocês fizeram, no qual vocês pediram que a gente convidasse mestres e doutores para falar. Então a gente fez isso e vai convidar aqui a professora Vera Lúcia de Oliveira Ponciano, que é mestre e doutora em educação, para falar sobre a temática Pedagogia da Presença. Atividade 4, a gente vai fazer uma articulação entre o conselho participativo, busca ativa, acolhimento e recuperação, né, o que tem tudo isso a ver com a pedagogia da presença. E a atividade 5 vai ser a apresentação de uma boa prática. O que será que as nossas escolas estão fazendo, né? Como elas estão colocando em prática tudo isso? E a atividade 6, como de costume, a avaliação da formação e a lista de presença. Agora nós vamos fazer um momento de sensibilização. Então convido vocês a assistirem o vídeo que vai ser apresentado agora em seguida com a música Lua Cheia. É interessante que você preste bem atenção na letra e no que ela nos traz. A gente anda inseguro, construindo muros no chão, arquitetando no escuro nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei, a nossa crença se abalou, mas frases de ódio não vão vingar. Chega pra cá pra falar de amor. A gente tá no dia a dia, às vezes a alegria não tá. Vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar. O mundo anda reclamando demais, a fé na vida não firmou, mas ondas do medo não vão soar, fúria e amargura não vão se impor. Deixa a tristeza pra lá, vem cá, na lua tá cheia, vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá, olhar para as estrelas, vamos criar memórias, elogiar pessoas. A gente anda inseguro, construindo muros no chão, arquitetando no escuro nossa direção. Viver de esperança cansa, eu sei, a nossa crença se abalou, mas frases de ódio não vão vingar. Chega pra cá pra falar de amor. A gente tá no dia a dia, às vezes a alegria não tá. Vivendo sem ter companhia, ninguém vai chegar. O mundo anda reclamando demais, a fé na vida não firmou, mas ondas do medo não vão soar, fúria e amargura não vão se impor. Deixa a tristeza pra lá, vem cá, a lua tá cheia, vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá, olhar
pessoas. Vem cá, a lua tá cheia. Vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá, olhar para as estrelas. Vamos criar memórias, elogiar pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. E agora a gente vai continuar a atividade respondendo algumas perguntas aqui no comentário. Vamos para o PPT e eu explico para vocês. Esse momento de interação tem que ser feito nos comentários, né, para que todo mundo veja a resposta de todo mundo já agora em tempo real. Então você vai registrar a resposta a essa pergunta. Na sua opinião, qual das 3 ações abaixo pode ser considerada estratégica para fortalecer o pilar da educação aprender a ser? Escuta ativa e olhar atento ao fazer do estudante. Será que isso fortalece o aprender a ser? Registra aí. Ou a valorização das ideias apresentadas pelo estudante. Ou até mesmo a abertura e incentivo ao diálogo. Qual dessas ações fortalece o aprender a ser? Pensem com carinho, com cuidado, né? Pensem aí na sala de aula, no trato que vocês fazem, têm com os alunos e registra. Só não esqueça que vocês precisam colocar o componente curricular e a escola que você dá aula, certo? Aí você coloca A, B, C ou as 3 do jeito que você achar interessante, tá bom? A gente já volta, tá? Um tempinho para vocês fazerem a atividade. Então, obrigado pelas interações, pela participação no chat. Muitos de vocês podem ter colocado a alternativa A, ou a B, ou a C, mas eu trago aqui uma proposta diferente para vocês, pensando na música que a gente escutou. Muitas vezes a vida da gente coloca a gente numa situação de tristeza, né, e até de falta de esperança. E com isso, enfraquece aquilo que a gente sabe, que a gente traz por dentro, ou seja, quem realmente eu sou. E aí, proporcionar momentos em que os alunos consigam falar, expor as suas ideias, é de grande valia. Por isso, eu acredito que não há uma escolha de uma alternativa melhor ou pior, né, daquelas colocadas, mas que para alcançar esse fortalecimento do aprender a ser, é importante seguir essas 3 estratégias, mas talvez mudando a ordem dela. Então, primeiro, eu proponho aí uma abertura e um incentivo ao diálogo nos momentos de interação, nos momentos em que eu abro espaço para a fala dos alunos, mesmo que seja de forma virtual. Depois, eu escuto muito ativamente, né? Eu escuto com muita atenção tudo aquilo que ele traz ou o que ele faz, né? Eu tenho um olhar no que ele faz, para depois valorizar as ideias apresentadas por ele, que muitas vezes estão ligadas ao que é cognitivo, mas às vezes ao que é emocional, lembrando que ele é um ser único. Então, utilizar essas 3 estratégias talvez seja um caminho para fortalecer o ser não só do aluno, mas o nosso também, né? Então, esse diálogo ele é importante. E para compor a nossa terceira atividade, a gente vai ter uma conversa aqui com a professora Vera, ela que é mestra e doutora em educação, e vai aqui fazer um bate-papo com a gente. Ela desenvolveu pesquisas abordando diversos temas, vou ler aqui para vocês. Ela, nas suas pesquisas, falou de avaliação, de programa educacional, constituição do educador, aspectos psicossociais, projetos gestoriais, educação especial e inclusão, espaços interativos de formação em tecnologia educacional. E hoje, para a nossa conversa, a proposta é falar de pedagogia da presença. Seja bem-vinda, professora Vera. E antes da gente começar a falar do tema específico, você pode contar um pouquinho para os professores que nos acompanham, um pouco da sua trajetória, de tudo que você fez e a sua história com a nossa diretoria de ensino? Vou contar, acho que um pouco anterior, a minha trajetória especificamente na diretoria de ensino, vou contar a minha trajetória, o porquê
das questões que me fizeram ir para uma diretoria de ensino, mas muito antes, o porquê escolher ser professora, não é? Que eu acho que as narrativas são fundamentais na vida de todo mundo. E são as narrativas que nos fazem entender qual é o sentido da nossa profissão. Então, conto um pouquinho do meu memorial, porque eu primeiro iniciei um memorial, porque para eu entrar no doutorado eu precisava ter um memorial. Então, ele foi iniciado por uma questão de necessidade, mas quando eu comecei a escrevê-lo, eu percebi o quanto ele é importante na formação. E aí comecei, a partir desse momento, usar nas formações que eu fazia, não é? Entendendo que a narrativa da nossa história é que nos diz por que das nossas escolhas, e quando a gente perde algum sentido de algumas escolhas, a gente precisa retomar aquilo que nos fez sentido um dia para ver. Ainda faz sentido? Como eu reencontro comigo, né, com aquilo que foi a minha escolha, e por que o desgaste, muitas vezes, com essa escolha, porque essa insatisfação com a escolha. Então, eu comecei pelo meu memorial e vou contar, então, um pouquinho da Vera. A Vera curiosa, a Vera que gosta de descobrir. E foi sempre assim, desde criança. Quando meus irmãos iam para a escola, eu ainda não ia, mas eles tinham uma sensação de desprazer em relação à escola, o que não aconteceu comigo quando eu fui, mas eu tinha muita curiosidade de saber o que acontecia lá, não é? Eu não vou me estender muito, mas isso é importante para a gente entender várias coisas posteriormente. E eu era curiosa não nas coisas mais comuns, eu sempre gostei de buscar aquilo que era o mais inusitado na minha visão. E naquele momento eu gostava de descrever o mundo, o que o mundo tinha, né? Como as pessoas falavam, abordavam esse mundo. Então eu tinha muita curiosidade, e hoje eu compreendo que é a minha busca pela construção da realidade. E Vallon vai dizer, né, dos diferentes períodos que ora a gente se constrói, ora a gente constrói a realidade. E nós estamos sempre fazendo uma alternância dessa prevalência do que nós construímos. E aquele momento, não é, era o momento de eu querer construir a realidade. E o que era inusitado para mim eram os pincéis, os compassos, aquelas coisas todas. Por isso eu entendo que depois eu fui fazer arte, né? E tão importante quanto fazer arte era eu descobrir a história. Então, não por um acaso, a primeira licenciatura que eu tentei fazer era em História. E depois eu percebi que essas coisas todas iam se juntando na minha trajetória. Mas, para eu não me estender muito, fazer arte tinha a ver com isso e tinha a ver com aquilo que não era comum, não é? Onde eu morava, onde eu vivia. Quem faria arte, né? Qual é a razão? Só que fazer arte tinha implicações, não é? Que para alguém que precisa sobreviver da sua profissão, não é tão favorável, não é? Mas eu tinha uma segunda questão, que era não sair da minha cidade. Eu poderia fazer qualquer coisa, contanto que eu tivesse um vínculo com a minha cidade. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia ser professora. E a arte, então, se juntou a esse elemento aí da possibilidade de continuar na minha cidade. E por isso fui fazer educação artística na época, né? Não se chamava arte. E todas as minhas buscas foram em relação a isso, adentrando o universo da arte. Eu sempre gostei de estudar, porque para mim a descoberta e a relação com o conhecimento é desde sempre, lá do princípio. Eu sempre fiquei insatisfeita com as respostas que me davam num primeiro momento. Eu não queria só aquela me satisfazia num primeiro momento, mas aí eu precisava descobrir. Então, a minha busca e a minha continuidade nos estudos foi por isso. Eu fui fazer o mestrado e, olhem, não é coincidência. Hoje a gente entende que não é coincidência, mas
Qual foi o título do meu mestrado? Por que os professores escolhem a profissão docente? Não é? Então, é por um acaso? Não, eu tinha uma curiosidade, eu tinha um projeto, enquanto eu já estava adentrando a direção da escola, que era promover a formação de professores. Então, eu queria saber por quê? Porque nós temos alguns autores que falam que o professor se constitui onde ele atua. Ele tem conhecimentos, não é? Em relação a conceitos, em relação a tudo isso, mas ele vai se constituir ali, naquele espaço, com os seus pares, com o seu contexto, não é? Então, foi por isso que eu fui buscar o mestrado. Mas antes disso, eu já tinha ido buscar algumas formações que era, vou contar a mais significativa, quando eu fui ser diretora de uma escola de primeira a quarta série, eu não sou pedagoga de início, né? A minha formação não é em pedagogia, pedagogia veio depois de arte, e não fui nunca professora alfabetizadora, mas eu tinha um desafio na escola, que era com as crianças que não aprendiam. As crianças que não aprendiam eram ditas de deficientes mentais na época, né, que hoje a gente chama de intelectuais, mas eu não aceitava aquilo como resposta. Primeiro porque eu falei, mas como que eu posso dizer que é? Eu falei, mas as crianças aprendem. Se elas estão num espaço gostoso, elas aprendem. Se elas têm uma relação positiva, elas aprendem, elas são curiosas. E essa sensação de que a escola é que mata a curiosidade, ela fez me buscar uma especialização dentro da área de deficientes intelectuais, nunca para atuar. Não que eu não quisesse trabalhar, mas eu tinha um outro direcionamento, mas eu precisava entender, eu precisava buscar respostas. Então, veja que toda a minha formação foi em busca de respostas. Essa relação com o conhecimento, essa narrativa eu conto no meu memorial, e fui diretora de escola muito jovem, né, aos 24 anos, e daí fui juntando com minhas outras formações. Eu entrei como diretora de escola numa escola agrupada chamada Estação da Aldeinha, que hoje, depois passou a ser Lenice Lopes Simeone, hoje ela é municipalizada. E lá, a minha indagação era, as crianças não são deficientes, mas eu também não tinha argumentos para dizer que não. E aí fui buscar essa especialização, e desde então eu, né, venho buscando tudo que me gera uma dúvida, eu vou buscar na academia. Então, eu tenho uma relação com a academia por isso. Hoje eu parei meu pós-doutorado porque o tempo é insuficiente e as minhas buscas eu posso fazê-las sozinha agora, e não é o título que me interessava, nunca foi o título que me interessou, porque eu pouco usei os meus títulos, né? Mas, enfim, aí eu cheguei quando eu atuei na escola da Aldeinha, depois, por muito pouco tempo, eu fui também vice-diretora da Frederico Heller, e nesse período que eu estava como vice-diretora, eu fui para a diretoria ser supervisora. E na supervisão, eu trabalhei com a educação especial. E lá, uma das sagas, eu vou contar só as sagas, né? Não porque não dá tempo de contar tudo, era propiciar um curso de formação para os professores na área, né, da educação especial, porém, eu não queria que fosse um curso como os demais e queria que o professor tivesse espaço para ele estudar da forma com que ele entendia. Só que nós não tínhamos, na época, ferramentas, nem nada disso que nós temos hoje, não é? E aí eu não tinha, né? Simplesmente os caminhos que eu usei não tinha. Só que aí eu fui por outros caminhos. E aí nós adentramos no universo lá do que hoje é a IFAP, e eles se interessaram pelo projeto e nós fomos adequando ferramentas para fazer esse curso. Então, veio de lá para cá, porque daqui para lá eu não tive uma
oposição, né, que pudesse. Falei, não, mas precisa e pode. Falei, as ferramentas estão aí, então tem que acontecer, tem que ser possível. E usamos ferramentas tudo improvisado, mas fizemos. Então, essa é a minha relação com a diretoria de ensino, né, em relação à educação especial. Depois eu voltei para a escola, porque eu me efetivei como diretora. Depois eu me efetivei como supervisora na diretoria. Depois eu fui um período para a Secretaria de Educação, onde eu trabalhei validando e construindo conteúdos para formação na escola, lá na IFAP, né? E trabalhava no quadro de gestão, de planejamento e gestão do quadro do magistério, que era olhar para esse quadro e ver o que vai acontecer daqui um pouco, quando todo mundo se aposentar. Quer dizer, isso foram estudos que nós fomos fazendo, porque era uma chamada, ó, não vai ter professor daqui a pouco, olha o que nós vamos fazer. Que tipo de formação esse professor precisa? Então, foi isso que eu fiz durante a minha trajetória, a minha carreira. Fora isso, eu tinha esquadrinhado lá na minha vida pregressa, né, que quando eu ia estudar e quando eu terminasse o meu doutorado, eu iria me aposentar e iria trabalhar numa instituição, não é, de ensino superior. E profecia autorrealizadora, né? Eu realizei com um pouco, não com tanta precisão, né? Porque foi tudo um pouco concomitante. E hoje eu atuo no ensino superior. Sou coordenadora de um curso de graduação em psicopedagogia, de um curso de pós-graduação em psicopedagogia, e sou docente de tantas vertentes na mesma universidade, que é a Unisa, e sou coordenadora pedagógica numa faculdade de música. Quanta coisa, né? Que história de vida bonita. E agora vamos para a pergunta. E a primeira é: o que caracteriza a pedagogia da presença? Bem, a essência da pedagogia da presença é a reciprocidade. Ela tem um objetivo central, não é? Que é a mudança da forma como o educando vê a si, não é? E como ele vê o outro. E dentro aí de uma abordagem mais ligada às questões do como ele constrói isso, nós vamos ligar isso diretamente ao processo do aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer. Ele está ligado a esses 4 pilares de uma forma, eu entendo, um pouco reducionista, mas é muito mais que isso, porque ele faz parte de um conceito, né, de que é preciso estar com o outro. Eu só me construo com o outro, eu tenho a questão da alteridade, a minha construção não é individual, tanto que nós não somos seres individuais, nós somos seres sociais, nós só nos constituímos como humanos se nós estivermos entre humanos, só que nós vamos destituindo, né, esse humano ao longo do nosso processo. Não importa aqui qual razão, mas a gente se destitui dele, e isso não foi diferente na minha trajetória também, não é? E a expressão do quanto você se importa com o outro, ela é importante. E muitas vezes a gente também não sabe como fazer isso. E a pedagogia da presença não está ligada só a uma questão de emotividade, do ser legal, do ser camarada. Na realidade, ela precisa ser um encontro com o outro, mas esse encontro precisa ser genuíno, porque se ele não é genuíno, não há a percepção dessa presença de fato. Então, a pedagogia da presença, ela vai trabalhar em toda essa vertente. É o encontro de si com o outro. Porque se você encontra com o outro, e se você possibilita esse pertencer, ele constrói. E a gente vê que todas as trajetórias que as pessoas constroem, elas tiveram alguém presente. Não tem como dizer que a gente, se vai sendo rejeitado ou recusado, seja por uma situação própria do contexto de vida, que ela vai construir. Ela pode, sim, ultrapassar tudo isso, desde que ela tenha
um ponto que a ligue com essa possibilidade, porque a vida é possibilidade, a vida não é algo que está pronto e acabado, ela é possibilidade, mas quando eu me dou para essa possibilidade, quando eu me sinto alguém de valor, e quando a gente se sente de valor? Quando tem um olhar, mesmo que seja um único olhar, que nos valorize, senão vai ser muito difícil. Essa presença educativa, né, que é um pilar também da pedagogia da presença, ela é muito importante. A presença é uma necessidade básica. É o primeiro passo para a gente superar, para a gente se entregar, e não é mais para ser resiliente como se pensava antes. É para ser antifrágil, porque o resiliente, ele sofre muitos percalços, sofre com a adversidade, mas ele não consegue ir além disso, ele volta ao seu estado natural, mas o antifrágil, ele vai além. Ele tem possibilidade de construir a partir da adversidade. E a pedagogia da presença vai também contar com isso. E essa presença é muito importante. Ela é mais importante que a alimentação, ela é mais importante que dormir. Vou repetir aí as palavras que os autores sempre falam. Nós precisamos muito mais do que isso, que as nossas necessidades de estima sejam satisfeitas. Essa é uma necessidade imperiosa. Eu preciso ser compreendido e aceito. Isso não significa que nós vamos deixar como está, mas eu preciso ter esse encontro, porque só tendo esse encontro eu vou dar o passo seguinte, que é a pessoa acreditar nas possibilidades. E isso faz com que haja necessidade de respeito, troca, reciprocidade, que é o pilar fundamental da pedagogia da presença. E, na realidade, os autores falam que é uma troca de pequenos nadas. E por que eles falam desses pequenos nadas? Porque não é preciso algo imperioso, algo, né, estrondoso. É um olhar, um sorriso, uma atenção, até uma situação que você cobra daquela pessoa, mas não de uma maneira agressiva, algo, significa que ela existe. Então, essa existência é fundamental, e depois dela se sentir, né, que ela tem uma existência, dela sentir que ela tem uma existência, o fundamental é ela sentir que ela pertence a este mundo, não é? Esse mundo está aí, ele é dela também, ela também tem direito a este mundo. Só que para trabalhar dentro da pedagogia da presença, dentro não é bem o termo, mas trabalhar nesse aporte da pedagogia da presença, eu preciso garantir experiências para que esse ser se construa. Aí vocês vão me dizer, mas ele já teve uma vivência que pode ele não, né, não tenha nenhuma construção positiva. Não importa. No momento que ele... Porque eu preciso de uma pessoa em um momento da minha vida. Não importa em que momento ele vai encontrar essa pessoa precisa garantir que existam experiências de diálogo, de respeito, de atenção, porque só aí ela vai poder encontrar consigo e com o outro. Então, a pedagogia da presença, ela vai defender isso. Como que eu faço para que isso aconteça? Como que eu faço com que esse encontro aconteça? Eu preciso valorizar o contexto que esse aluno vive. Ele tem um contexto geográfico, ele tem um contexto histórico, e ele está ali na sua presença. Esse contexto histórico, esse contexto geográfico de pertencimento dele precisa ser reconhecido. Então, ele não pode se sentir estrangeiro e dizer que tudo aquilo que é a vida dele não serve para nada. Então, é mais ou menos assim. É abrir espaço, né? Para que o próprio educando consiga tornar-se presente também, que ele consiga valorizar aquilo que ele tem, não importa o que ele tem, porque nós não estamos dizendo aqui que é isso ou aquilo que tem valor, mas é o que ele tem, é aquilo que ele traz, é o pertencimento que lhe coube nessa vida, não é?
ele precisa querer ser, não é? A pedagogia da presença vai trabalhar também nessa direção. Ele precisa ter o compromisso com ele e com os outros, porque a construção se faz coletivamente, né? Se faz na troca, se faz na partilha. E a segunda pergunta é: quais são as percepções que esses importantes teóricos da educação trazem sobre a pedagogia da presença? Quem mais fala aqui no Brasil é Antônio Carlos Gomes da Costa. Mas eu acho que o que ele fala, e ele tem uma experiência socioeducativa, não é? Mas o que ele fala está colocado já em muitos outros autores, e para que a gente realmente fortaleça uma pedagogia da presença, a gente tem que ter mais do que esses aportes. A gente tem que trazer Vallon, que é essa construção que eu já também falei lá quando falei da minha própria trajetória, que é a construção do eu, a construção do real. Nós fazemos essa alternância na nossa vida, e se eu não construo esse eu, não há como construir a realidade, porque a construção objetiva, ela é ancorada na subjetiva e vice-versa. Compreender a tríade funcional da aprendizagem, que hoje nós compreendemos que a cognição, ela está ancorada também numa tríade, numa dinâmica, né? Na realidade, é uma dinâmica composta por uma tríade, que é entender que a cognição, a conação e a execução, que são as funções conativas, as funções executivas e as funções cognitivas, elas estão atreladas à potencialização de tudo isso. Porém, o que é esquecido na escola? Essa função conativa. Essa função conativa tem a ver com a expectativa, o valor e a afetividade. Então, quer dizer, se eu não tenho um valor pelo que eu faço, algo, se eu não tenho uma expectativa, que é traçar, né, um projeto, aí se a gente fizer uma correlação, a tríade não vai falar disso, mas dá para a gente fazer essa correlação, eu posso ter meu intelecto preservado, todas as estruturas intelectuais, cognitivas, se fosse possível tê-las todas preservadas, sem essa conação, tudo isso vai para baixo, porque há uma dinâmica aí que, se eu não elevar todas serão rebaixadas. Então, eu preciso trabalhar nessa dimensão. Temos também aí os autores que vão falar da construção do eu, né, que são muitos, e aí nem vou citá-los todos os socio-interacionistas, eles vão falar nessa perspectiva. E temos também aquilo que eu tenho desenvolvido aí, me questionado e tentando pensar sobre, que é a estética da sensibilidade. E essa estética da sensibilidade é o que nos liga ao eu, ao outro, que é fazer um encontro, né, entre o estético, entre o dever, não é? Entre aquilo que é o fazer, então são os fazeres, são os nossos deveres, são a criação, né, que está dentro do estético. Então, isso é muito importante também que seja colocado. Então, nós temos toda essa perspectiva aí dos autores da psicologia, dos autores da neurociência, falando sobre tudo isso. E agora, muito recentemente, é claro, as empresas descobriram que, se você tiver uma pessoa inteira, ela será muito mais produtiva, muito mais criativa. Não que ele esteja interessado necessariamente na pessoa, mas nós podemos usar, né, essa brecha para desenvolver a pessoa que nós queremos. Então, tem o Mindfulness, uma série de outros elementos aí, de ferramentas, que fazem com que a pessoa também se aproxime desse universo, que ele não só reaja ao que o universo coloca para ele, mas que ele seja o protagonista, e mais do que protagonista, ser proativo, é importante ser criativo, e por isso que a arte, não é? A estética, ela tem função fundamental para a gente entrar em contato com o nosso eu. Então, tem muita abordagem, são muitas abordagens que
contribuem para a gente compreender a pedagogia da presença. Ficar só nela mesmo vai ser muito reduzido a nossa possibilidade de compreender esse todo maior que se envolve. Então, traz a neurociência, traz a psicologia, traz a Gestalt, traz uma série de elementos, traz a fenomenologia e diferentes aportes teóricos, e a narrativa é fundamental. A narrativa é uma ferramenta fundamental, porque ela faz com que a gente entre em contato com todos esses elementos de construção do ser e do contato com o outro, e com o objeto de conhecimento, né, que a escola tem esse imperativo, né, com o objeto de conhecimento, e ele não está fora também. Muito bom mesmo, professora Vera. E agora, a última pergunta é um desafio, e ela é a seguinte: de forma prática e pensando no distanciamento social, como se fazer presente na vida dos estudantes? A presença é traçar um diálogo. Qual esse diálogo? É o contexto geográfico, o contexto histórico que vai dizer. Lembra que... E também vamos pensar nos pequenos nadas. São pequenos nadas que podem construir essa ponte. O que é importante nessa ponte? Que haja diálogo. Só que precisa ser um diálogo genuíno. Eu não posso forçar isso, não é? Porque se você forçar, fica transparece que eu forcei de fato a situação. Então, primeiro, o educador precisa sentir que ele pode ser essa presença educativa, e ele pode propiciar experiências, né, repertórios de experiências de presença. Essas ferramentas, gente, são maravilhosas. Por quê? Porque eu não preciso gerir grandes recursos, não é, para poder estar perto do aluno. Na realidade, essa questão do isolamento, ela é só uma distância geográfica, porque nós temos ferramentas que podem transpor, né, essa distância. E esses pequenos nadas, a gente precisa descobrir na relação com o nosso aluno. Se eu já tivesse descoberto antes, eu saberia pelo que ele se interessa. Será que ele tem ainda um vínculo com essa realidade que ele vive, ou com a realidade que ele sonha? Então, vamos falar disso, vamos falar de pequenos nadas. É isso que vai gerar. Só que esse diálogo não pode ser um diálogo técnico, nem um monólogo disfarçado de diálogo, onde a pessoa não tem espaço para dizer de si. Eu tenho que deixar pelo menos um espaço para que ela diga sobre ela. O que ela faz, o que ela gosta. Então, acho que um princípio de diálogo é isso. Ou, se você já sabe o que o seu aluno gosta, fazer um vínculo com isso. Se interessar ou perguntar para ele como é aquilo, onde busca. São questões simples. É só estabelecer um contato que ele tenha algo para doar para você, algo até que ele pensasse que não servisse para nada, fosse algo negativo na vida dele. Né? Eu preciso construir esses repertórios de experiências, dele se sentir visto por alguém, dele se sentir reconhecido, que alguém reconheceu a sua existência. Eu acho que o fundamental é isso. Claro que nós temos depois um mundo de técnicas que é envolvê-los em situações em que eles vão fazer, a gente envolve-os em problemáticas que ele possa pensar não só em si, mas no outro. Então, tem vários movimentos de técnicas que a gente pode usar, mas o primeiro momento é o momento do encontro. Tem que encontrar. E a quinta e última pergunta é a seguinte, professora Vera. Pensando na relação humana, nesse mundo contemporâneo cheio de dificuldade que nos apresenta, né? E nessa relação não só do professor com o aluno, mas também do professor consigo mesmo. Qual a mensagem que você poderia deixar para fortalecer mesmo essa relação? Nós precisamos pensar primeiro que o tempo da presença é o tempo presente. Só que esse tempo presente foi sendo construído ao longo do processo e a gente tem uma expectativa de futuro. É lógico que essa relação não é perdida. Mas como que a gente construiu os nossos repertórios de experiências? Será que nós construímos baseado no fazer ou no ter?
Porque se nós construímos, nós estamos vivendo um mundo que, se a gente pensar numa catástrofe, se a gente não tiver mais esse fazer, e se a gente não tiver mais as coisas que nós temos, e aí? Eu deixo de existir? Então, eu preciso, e é preciso construir no aluno também isso, e é por isso que essa pedagogia da presença vem com força total, eu preciso essa construção do ser. Porque se eu sou, não importa que eu deixe de fazer alguma coisa, não importa que a minha vida vire do avesso, não que não importe nada, mas ela não vai me destruir enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto eu. Então é preciso fortalecer esse eu. E nós temos aí uma vida inteira para que isso não aconteça. O repertório da nossa sociedade, inclusive nas famílias, nenhuma família pensa em fazer isso que faz com que a gente não construa um eu fortalecido, mas acaba acontecendo. Por quê? Porque desde pequeno e a gente vai ouvindo certas falas, alguns pequenos nadas, né, que parece que é insignificante ou que parece que está apoiando essa construção do ser, mas que no fundo a gente percebe que não. Por exemplo, para persuadir a criança ao estudo, o que a gente faz? Você não vai ser nada na vida se você não fizer isto, não é? Então, o meu ser está atrelado ao fazer. Você não vai conseguir trabalho, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. Então, são falas desta natureza, e às vezes nem tão severa assim, mas toda a perspectiva de vida parece que está concentrado no que você vai fazer depois, no que você será lá no futuro. Mas o tempo da presença é o hoje. Esse é o único que nós podemos construir. Então, nós temos que construir, e tem 4 elementos lá que são muito perniciosos, né, para essa construção do ser, que é toda hora dizer que alguém é culpado. E culpado por quê? Porque não fez, porque não teve, porque não, né, não construiu nada. Outro é colocar o medo. E o medo, gente, é colocado desde criancinha, quando a gente coloca todas aquelas musiquinhas para ninar. Então, a gente vai construindo o medo, o medo, o medo, o medo. Não é? E a culpa, que também eu não vou me expandir aqui, porque acho que não é o momento, mas muitas narrativas, inclusive de musiquinhas também, contém essa do medo. Levar o medo. Então, é a culpa, é o medo, não é? Que são 2 imprescindíveis, né, para a gente pensar, mas nós temos mais outros 2 elementos que também entram nessa história aí, nessa quadrilogia. A crítica. Se a pessoa fez num momento que ela não era tão hábil para aquilo, eu logo critico, ao invés de apoiar o que ela fez como positivo para trazê-la para construir algo melhor. Ou muitas vezes agressão. E essa trilogia, essa quadrilogia, na realidade, ela passa despercebida por nós. E não me isento disso também no percurso. Só que se nós vamos construindo repertórios de experiências que vão nos possibilitar a construir um eu fortalecido ou não, ele está baseado nisso. E está baseado também o que vai acontecendo ao longo do processo na nossa vida. Quanto de amor que nós recebemos, quanto falta de amor ou quanto desamor. Só que nem tudo está perdido, gente. Não é porque a pessoa teve uma vivência na adversidade que ela está morta para sempre, não é? Por quê? Porque o momento da presença é o hoje. É hoje. E por que os educadores precisam pensar no ser? Ele precisa construir o seu ser, porque senão ele não consegue o encontro com o outro. Essa é a nossa trajetória de vida. Essa construção, ela nunca estará pronta, mas nós precisamos alicerçar nossa vida no ser.
porque todas as outras coisas são efêmeras. Até a nossa vida é efêmera, mas enquanto a gente estiver vivo, ela é algo concreto. Mas o fazer e o ter, não. São coisas que nós podemos deixar, né, de fazer e deixar de ter. E nós não podemos nos destruir porque nós deixamos de fazer. E uma das grandes questões das pessoas que se aposentam é: eu não vou conseguir, né, fazer algo que não seja isso, porque parece que a minha identidade estava só lá no que eu fazia. Então é preciso a gente ir construindo, fortalecendo a nossa identidade mesmo, de fato, porque nós vamos deixar de fazer muitas coisas, nós já deixaríamos naturalmente, e no universo que nós vivemos, nós podemos deixar com muito mais vigor de fazer muitas coisas. E poderemos deixar de ter muitas coisas por opção ou porque pode haver contingências que nos levem, né, a não ter mais uma série de coisas. E esse foco no ter também é pernicioso, porque quando eu sempre vou dizer e vou estabelecer relações de troca mercantil com o outro, não é? O que o outro está me dando, o que eu posso dar para o outro, mas numa situação mercantil, não aquela troca do diálogo, daquilo que eu troco do meu eu, do que eu sou, mas estas outras trocas que são perniciosas e que muitas vezes leva a essa ruptura das relações, porque eu me sobreponho sobre os outros, porque eu tenho mais que o outro, eu faço mais que o outro. E muitas vezes a comparação do progresso, do sucesso, da vida é: ó, tá vendo aquela pessoa, o que ela conseguiu? E a gente faz essa comparação a todo momento, para o aluno, para o filho, para quem está perto da gente. Essa necessidade de fazer é muito grande, a necessidade de ter também. Ela é menos na nossa classe, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir ter muito, né? A gente já está numa condição de não poder o grande alcance, mas fica aquele sonho que parece que foi frustrado. E o viver esse tempo da pedagogia da presença, que é o presente, que é o único que nós temos, é muito importante. Construir a identidade é fundamental. Se nós alicerçamos a nossa identidade, não importa o que vai acontecer para a gente, nós vamos nos sentir e ressentir, sim, mas nós não vamos estar destituídos do nosso eu. E esse fortalecimento precisa ser feito. E observar essa quadrilogia, o quanto ela está presente no nosso discurso com as pessoas com as quais nos relacionamos, é fundamental. Porque senão a gente só estabelece relações onde a gente culpa, a gente critica, a gente coloca medo e a gente agride. Por quê? Porque eu não reconheço o valor do outro, eu não reconheço quais são os valores que são importantes para ele, que pode ser muito diferente dos meus. Só porque que os meus têm que ser mais valorosos do que o do outro? E essa construção de sentido, ela também faz muito sentido, né? Sendo redundante, também por quê? Porque se nós não achamos o sentido da nossa vida, ou o sentido da nossa profissão enquanto nós estamos nela, nós temos uma vivência muito sofrida, não é? E o sentido não está em coisas mirabolantes, né, mirabolosas, nada de construções imensas, enormes, é parecido com esses pequenos nadas. O que faz sentido para mim? Não é? Qual é o sentido? De repente, quando eu estou na presença do meu eu, o que eu quero fazer? Quero rabiscar, rabiscar faz sentido. Quero fazer crochê faz sentido. Então, eu me destituo de muitas coisas que alicerço essa minha identidade, que elas saindo, se ausentando da minha presença, eu ainda possa continuar sendo. E isso é fundamental, gente. Senão, nós estamos liquidados. Alguns não estarão, por quê? Porque farão de conta que isso não tem importância, né? Porque se acostumaram a não fazer de conta.
porque se acostumaram a não se ver, a não se olhar, porque o encontro consigo é muito revelador, mas ele é importante. É a nossa identidade. Foi muito boa mesmo essa conversa com você, professora Vera. A gente quer agradecer demais a sua presença aqui. E se você quiser deixar uma mensagem final, né, ou suas considerações finais, fique à vontade. Bem, eu vou só aqui trazer uma das falas, não é? Que envolve tudo isso que eu falei. Então, o que envolve o encontrar um sentido? Envolve usar a nossa liberdade para agir responsavelmente diante do que a vida nos oferece. Eu tenho que construir todo dia pequenas mudanças. É uma construção de 1% por dia. Não preciso construir 100%. Se eu falar que eu vou construir 100%, eu já fracassei, porque não é possível. Eu preciso reconhecer a presença como um exercício ativo de atenção, de diálogo e de intensiva escuta. Escuta de si do outro, então eu preciso me escutar, eu preciso escutar o outro. E quem é o educador da presença? É aquele alguém que vai compreender e acolher as vivências do outro e as suas próprias vivências, os sentimentos, as aspirações, não é? Nenhuma aspiração ela é tão fugaz ou tão sem valor que a gente não possa reconhecer valor naquilo. Então é isso. Temos que ter clareza dessa nossa função educativa. Buscar os aportes, sim, porque não é um simples dizer eu te acolho, mas é acolher com ferramentas, com respostas realmente consistentes, porque senão isso não acontece. É reconhecer a afetividade como algo importante na vida de todo mundo. E parece estranho, pode soar estranho para quem me conheceu aí ao longo da vida sobre afetividade, mas afetividade, gente, não é eu sorrir para o outro de uma forma casual ou como um padrão. A afetividade tem a ver com o que me afeta. Se eu tenho afetividade, eu tenho compromisso com o outro, então eu vou buscar no outro aquilo que ele tem de melhor. Claro que a gente poderia fazer alguns percursos, eu poderia ter feito alguns percursos mais suaves, não só para mim, como para muitas pessoas que estiveram presentes, né, na minha vida, ou que eu estive presente na trajetória delas. Mas afetividade é o que nos afeta. Então, nós temos que ter compromisso com o outro. O primeiro compromisso do educador com aquele que está diante dele é buscar, né, esse compromisso para que ele aprenda, que ele sinta necessidade de descobrir, porque essa questão do descobrir, gente, ela está presente na nossa vida, na vida de qualquer ser humano. Nós, e não estou dizendo nós só educadores, todos os ensinantes que passam pela vida, né, do educando, a gente vai destruindo essa curiosidade, esse querer ser. E isso é que prejudica, inclusive, aquilo que nós damos tanto valor, que é a aprendizagem acadêmica. E como eu já disse, vou repetir e vou ser redundante, eu só consigo aprender se eu entender que eu tenho valor, porque se eu tenho valor, eu vejo necessidade em algo que está fora de mim. Se não, eu não vejo nenhuma necessidade, aliás, eu não vejo nem necessidade na minha própria existência. E aí, para que a gente eleve esse cognitivo, eu tenho que elevar as funções conativas, que envolve a afetividade, que envolve o valor, que envolve a expectativa. Então, sejam presentes na vida das pessoas e vejam, faça aí um memorial e vejam quais são as pessoas que estiveram presentes na vida de vocês e que fizeram com que vocês fizessem escolhas, que vocês tivessem um percurso de vida, uma trajetória de vida, uma trajetória profissional, e voltem a elas, digam o quanto elas foram importantes para vocês, porque elas podem também estar sentindo a insignificância da existência delas. Vamos
saber quem construiu essa identidade forte, não é? Então, digam sempre, gente, o diálogo e a perspectiva de mostrar para o outro quanto ele é importante é fundamental. Então, sejam presentes na vida de todos os que se fizeram presentes na vida de vocês. Esse é o meu recado final. Obrigada por tudo, pela oportunidade. Nossa atividade 4 será uma articulação que a gente vai fazer entre 3 documentos importantíssimos. Um é o que fala do acolhimento, o outro é o comunicado 155 da COPED e o terceiro é um documento orientador também produzido aqui pela Diretoria de Ensino, que vai falar sobre o Conselho Participativo. Vamos lá? A gente falou na atividade de sensibilização a importância de dar espaço para o aluno falar. A Vera também falou da importância dos pequenos nada, né? De ter atenção ao que o aluno trouxe e até aquilo que a gente acha que não é tão importante. Um momento muito interessante e rico de abertura ao diálogo é o Conselho Participativo. Por isso aqui eu trouxe para vocês um documento formativo, né, feito pela Diretoria de Ensino em 2018, falando de como pode ser o Conselho Participativo do 4º bimestre. Eu tenho participado dos conselhos que aconteceram no 3º bimestre e percebi coisas riquíssimas. Escolas que conseguiram fazer à distância, usando ferramentas como o Zoom, o Meet, reuniões de conselho maravilhosas em que os alunos tiveram voz e vez. E esse documento, ele traz alguns pontos que eu vou apresentar aqui. Que o Conselho Participativo, ele precisa favorecer a participação democrática, né? Então todo mundo tem que ter voz, tem que ter planejamento para fazer esse conselho, ele precisa favorecer o acolhimento, o diálogo e também gerar proposta para superar a dificuldade. Se o conselho ter feito isso, o conselho da sua escola, nesse momento de distanciamento social, aconteceu favorecendo todos esses aspectos? É legal pensar sobre isso. E aí, para alcançar tudo isso, é claro que o conselho teria que ter uma pauta com assuntos a serem tratados. O que estava previsto para o bimestre realmente aconteceu? Isso precisa constar na pauta, né? A apresentação de gráficos com rendimento dos alunos, então é possível apresentar tela usando o Meet, o Zoom, até o centro de mídias, né, favorece isso. Ter também um momento de apresentação de percentual de situações de aprendizagem ou roteiros de estudos que foram propostos e que foram alcançados ou não. Tudo isso é muito rico. E ouvir do aluno também aquilo que ele traz. Não sei se eu falei com vocês, mas alguns conselhos que eu participei, os alunos deram sugestões de como fazer busca ativa. Isso é muito interessante, né? Eles mesmos propondo como chamar o colega a participar. Então, 4º bimestre ainda é possível adaptar seu conselho para ser um momento também de pedagogia da presença. E para isso a gente precisa fazer o acolhimento. Eu também ressalto aqui um outro documento orientador da Diretoria de Ensino que fala do acolhimento. Nesse documento, ele traz alguns pontos também, e eu ressalto o que está escrito nele na íntegra, que é: o ser humano é essencialmente social, desse modo precisa do outro para construir aprendizados. É disso que a Vera falou também na entrevista. Através das trocas de experiências vivenciadas, como também por meio do relato do outro. Então, promover espaço para que o aluno troque, e aí eu falo para o PC, espaço para que o professor também faça essas trocas, favorece sim o aprendizado de todos nós, né? E para isso, a gente encontra um ponto bem legal de atenção, que é a ação de acolher, que não se encerra no início do ano, né? Deve permanecer durante os estudos e o trabalho realizado por meio virtual também. Então, assim, não é só no começo do ano que a gente faz acolhimento, mas aquele aluno que lá no conselho do 3º bimestre foi acusado como um aluno que não realizou atividade, que foi para busca ativa, esse aluno também precisa ser acolhido, e não só no momento que ele voltou e fez uma atividade, mas durante todo o processo, né? Ele precisa se sentir querido. E aí a gente vem para o comunicado COPED. A gente está falando de pedagogia da presença, mas todos esses documentos vão favorecer essa presença, porque escutar o aluno
isoladamente, mas escutar todos também da sala e reunir indicadores de escuta, isso também é importante para a gente pensar em estratégias. Lá no comunicado Coped 155, que eu tenho certeza que vocês estudaram nas escolas em geral, ele mostra um ponto importante falando sobre a frequência. Então, estar atento ao que o aluno faz, né? Então, a frequência ela deve ser registrada por meio da entrega de atividade dos alunos, impressa, né, ou até virtual, da participação nas aulas do CMSP, na participação nas aulas propostas pelo professor e na realização e entrega de atividades resultadas das aulas supracitadas, né? Então, para a gente conseguir registrar a frequência do aluno, a gente precisava verificar o que ele entregou de todos esses pontos, né, ou até mais que vocês podem ter colocado, talvez as APs também considerado, e ver um percentual de o que ele entregou, né, dividindo isso, qual é a presença que ele vai ter. Então, se eu tenho 20 aulas aí durante todo o bimestre e ele entregou as atividades impressas, mas também participou das aulas no centro de mídia, eu sei porque eu fiz interação com ele, eu sei que ele estava participando, mas ele não entregou, por exemplo, aí ele não participou de uma reunião virtual que eu participei, que eu apresentei para ele, ou uma chamada de vídeo. Então, eu faço um percentual, aí posso dividir por 3 e aí subtrair um pouco da presença dele daquilo que ele não participou. Mas eu preciso considerar tudo que ele fez e tudo que ele entregou nesse percentual. E registrar isso lá na sede. O comunicado 155, ele também trata da questão das notas. É claro que vocês sabem que o registro dessas notas ele foi proposto pela SEDUC ser feito até dia 30/10. Isso do primeiro, segundo e terceiro bimestre. Mas a gente sabe também que esse sistema, né, a sede vai estar aberta para que vocês alterem as notas até dezembro, né, até dia 23 de dezembro. Mas o que vale dizer e o que pode estar dando muita margem para dúvidas aí nas escolas? Sobre as notas inferiores a 5. Elas podem ser registradas? Até pode, mas o comunicado Coped ele deixa claro que o professor deve oferecer devolutiva com indicações de pontos a serem recuperados para os alunos. Isso também é pedagogia da presença, né? Ele precisa saber por que ele tem uma nota inferior a 5. Após a entrega das atividades de recuperação, o professor deve registrar a nova nota do aluno na sede. Então, precisa ser feita uma busca ativa até para esse aluno que está participando, mas que entregou parcialmente as atividades, para que ele faça aquilo e que o professor consiga perceber se ele desenvolveu a habilidade trabalhada. Porque às vezes o professor deu 5 atividades, mas com uma o aluno já conseguiu mostrar que desenvolveu aquela habilidade essencial do bimestre. Então, é preciso considerar tudo isso antes de inferir uma nota inferior a 5 e dar a devolutiva para o aluno. Isso também é pedagogia da presença. Considerar também que a entrega das atividades resultantes das aulas supracitadas tem que ser considerada, né? E que depois das correções e fechamento, né, do primeiro, segundo e terceiro bimestre, e que depois das correções, o fechamento do primeiro, segundo e terceiro bimestre pode ocorrer até dia 23/12. Então, aquele aluno que ficou com uma nota inferior a 5, por exemplo, em arte, ele fez uma atividade, foi possível ele fazer uma atividade, ele mostrou que realmente desenvolveu aquela habilidade, então eu vou lá e registro a nova nota dele. Isso é muito importante. Ainda sobre notas, o comunicado traz que os estudantes que não entregarem nenhuma atividade até as datas previstas para o lançamento, depois de terem sido empreendidos todos os esforços, né, relacionados à busca ativa por parte da unidade escolar, para esse aluno deve-se registrar aí como nota o SN, ou sem nota. E aí, lá na sede, você registra o SN e não lança nota 0. Então, para aquele aluno que não entregou nenhuma atividade, que está mesmo sumido, desaparecido, você vai registrar o SN. E como ele não entregou e não acompanhou nada, aí você vai registrar. Se você teve 20 aulas ali no bimestre, que eram aulas dadas, né, 20 aulas, ele não entregou nenhuma atividade, você vai colocar como 20 ausências.
e sem nota, não zero, certo? Isso vai gerar uma busca ativa, até no sistema novo que a Secretaria apresenta, né, que a gente vai deixar para uma outra oportunidade de falar dele, que é o SMART, tá? Devem ser lançadas todas as faltas, né, correspondentes às atividades escolares não realizadas, como eu falei para vocês. E aí, esse aluno que não entregou a nota, ele é prioritário para a busca ativa. Então, é importante que nessa busca ativa tenha um motivo da não participação. Esse motivo tem que ser investigado pela escola. Por vários motivos, ele acaba não fazendo as atividades, mas qual é o motivo de cada aluno? Isso é importante na busca ativa, até para a gente resolver esse problema, se for possível, claro. Tem que ser dado as outras oportunidades pedagógicas e tem que ter um cuidado muito grande com a quantidade. Porque eu já venho falando com vocês há muito tempo e eu ressalto porque a gente ainda percebe uma fragilidade das escolas, que é: o aluno não fez atividade no primeiro, no segundo, no terceiro bimestre, agora no quarto bimestre eu consegui resgatar ele. Se eu quiser que ele faça todas as atividades de todos os bimestres passados, de todos os componentes curriculares, ele não vai dar conta, é humanamente impossível. Então a gente não pode penalizar o aluno, punir, mas aí a ideia é fazer atividade de recuperação e eu falo para vocês, façam de forma interdisciplinar, utilizem um ATPC da escola para pensar coletivamente como uma atividade pode desenvolver várias habilidades aí, favorecer esse desenvolvimento e aí talvez esse aluno consiga realmente fazer a atividade e recuperar aí a defasagem dele. A gente vai agora sistematizar tudo isso. Então, vale lembrar que o Conselho Participativo, ele também compõe essa escuta ativa e democrática ao aluno, que a busca ativa, ela precisa ser feita pensando na causa raiz, né, desse aluno não estar participando e também em possíveis caminhos para que ele volte a participar das atividades, que o acolhimento também é pedagogia da presença e ele acontece durante o ano inteiro, e que a recuperação é um momento importante e também, voltando à fala da Vera, é um momento que a gente olha para os pequenos nadas, porque às vezes o que o aluno trouxe na atividade, que foi aquilo que ele conseguiu fazer, é tão importante. Aquele pequeno nada é muito, na verdade, né? Então, não só na recuperação, coloquei aqui para chamar a atenção para a recuperação, mas também no acolhimento, também no conselho, né? Perceber esses pequenos nadas dos alunos. E aí a gente fecha aí toda essa temática, pensando que se tudo isso acontece na escola, a valorização do eu sou como prática fundamental para fortalecer o pilar aprender a ser, ele acontece, né? Então, não é bem o que o aluno faz que é tão importante, nem aquilo que o aluno tem, mas é aquilo que o aluno é. E aí, gente, a gente chega no patamar altíssimo aí desse olhar da pedagogia da presença. Como vocês têm olhado os alunos de vocês? Agora a gente vai mostrar como é possível fazer isso tudo acontecer na prática. Hoje a gente convidou para apresentar essa boa prática a Gisele, que é coordenadora da Escola Jornalista. Vamos ver como é que eles estão fazendo o conselho deles lá? E se há pedagogia da presença nesse conselho? Olá, eu sou a Gisele, professora coordenadora geral da Escola Paulo de Castro Ferreira Júnior, mais conhecido como jornalista. Vim aqui hoje falar com vocês sobre conselho de classe, série. Na nossa escola, nós entendemos que realizamos o conselho participativo, mesmo nessa dificuldade do afastamento social, né, do distanciamento, nós temos nos debruçado para desenvolver uma reunião que segue os moldes do conselho participativo. No primeiro bimestre, nós convidamos por representatividade os alunos que representam a turma, né, os alunos representantes, e com a participação da nossa PCNP, a Grace, ela nos alertou para quão rico seria se os outros alunos também participassem. Diante disso, a gente fez uma força-tarefa aí para tentar engajar o máximo de alunos possível.
E o resultado foi muito legal, foi muito bacana. Nós tivemos nesse bimestre, por exemplo, no período da manhã, que são as turmas do ensino fundamental, em sua maioria, a média de 35% de engajamento. E no período da tarde, e as turmas do ensino médio, uma média de 72% da turma. Então, esse número para a gente foi muito satisfatório, porque esse número vem crescendo a cada bimestre. E aí, como que nós chegamos a isso, né? Na semana que antecede o conselho, nós fizemos o convite para os alunos nos grupos de WhatsApp da turma e nos grupos administrativos, onde tem os pais. Também pedimos a ajuda dos professores tutores, que individualmente fez um convite aos seus tutorados. No dia do conselho, né, seguindo o cronograma de salas e tudo, nós usamos a plataforma Meet para essa reunião, e aí íamos disponibilizando na sala, no grupo de WhatsApp da sala, o link para os alunos entrarem, né, 10 minutos antes do conselho. E aí, a dinâmica que nós tivemos no conselho, né, foi a seguinte: essa dinâmica, ela foi evoluindo ao longo do bimestre, mas basicamente ela seguiu o mesmo padrão em todos os bimestres, né, mas foi melhorando, a gente percebe que foi melhorando essa dinâmica a cada bimestre, porque daí o professor se adaptou melhor, os alunos se adaptaram, até nós mesmos da equipe gestora. Então, eu sempre iniciei o conselho apresentando o engajamento da turma no bimestre, que nós temos esses dados, então apresentava, e aí a gente mantinha uma conversa com os alunos sobre essa questão do engajamento, questionando sobre o que ele achava daquele número, como foi aquele bimestre para ele, quais os desafios que eles enfrentaram, se tem algum ponto que eles poderiam nos ajudar para melhorar esse engajamento no bimestre, né? Então a gente foi contando aí com a participação, com o olhar do aluno. E convidamos os alunos, nesse momento, a interagir com a gente. Deixamos claro que a todo momento eles poderiam abrir o microfone, nos questionar, sugerir, e isso foi muito legal. Esse foi o ponto alto do conselho, porque os alunos, eles participaram, eles foram perdendo a vergonha e foram colocando um pouco das suas ideias, e a gente entendeu que dessa forma a gente conseguiu se aproximar mais dos alunos, como se o ensino fosse presencial, porque uma grande reclamação, né, que a gente percebe é que eles estão sentindo muita falta, né, do nosso dia a dia na escola presencial, eles sentem falta disso. Então foi uma forma da gente se ver, da gente conversar. Então a gente tem percebido que cada bimestre isso tem aumentado, porque o aluno percebe que esse é um momento não de que o professor vai puni-lo, vai agredi-lo com palavras, vai cobrá-lo, não é isso, né? Mas uma conversa sobre o desenvolvimento pedagógico dele e da turma. Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido que isso tem feito muito bem, tanto para a equipe docente como para a discente. Então, no dia do conselho, após a apresentação do engajamento da turma feita por mim, e a conversa com os alunos, eu passava por professor coordenador da turma, que ele apresentava o parecer geral da sala, ele apresentava quais os pontos positivos do bimestre, o desenvolvimento pedagógico da turma, quais os pontos de melhoria que ainda a gente esperava alcançar ali com aqueles alunos engajados, e quais as propostas de intervenção. E o legal nisso é que muitos alunos colocaram sugestões assim riquíssimas que nós vamos colocar em prática nesse bimestre, que nós já colocamos algumas em práticas nos bimestres anteriores, então isso é bem legal. E aí a gente abria para os demais professores, para a equipe gestora, o final do conselho era uma conversa ali, né, sobre como a gente deveria prosseguir, o que fazer, como foi, ele era uma conversa com os alunos, e esse tom ficou muito bom, porque encerrávamos de forma muito propositiva, rindo, como se estivéssemos assim
presencialmente mesmo, assim. E depois os tutores conversaram com os alunos para saber o que eles acharam, né, os que participaram, e foi exatamente essa devolutiva que ele nos deu, né, que deu para matar um pouco a saudade. Então isso é muito legal, porque além da gente ter esse propósito pedagógico, né, teve um propósito humano. Então, bom, é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Foi assim que foi o nosso conselho de classe, tem sido dessa forma e vale muito a pena. E a gente tem gostado bastante de fazer assim. Bom, para nós deu certo, né? Cada realidade é uma realidade. Até mais, gente. Muito obrigada por ouvir. Muito obrigada por me dar essa atenção. Um abraço. Bom trabalho a todos. E chegamos ao final da nossa TPC. A gente vai fazer um momento de avaliação e também fazer o preenchimento da lista de presença, né? Tudo no mesmo formulário. Eu deixo aqui para vocês também uma sugestão bem legal de leitura para saber mais, né? Que é o livro O Professor como Educador, de Antônio Carlos Gomes da Costa. Uma leitura muito interessante para vocês se aprofundarem aí nessa temática Pedagogia da Presença. Não esqueçam de acessar o QR Code para responder o formulário. E até a próxima!